O engasgo é a situação que mais leva as crianças a uma parada cardiorrespiratória e é muito mais comum do que o que a gente imagina. A criança pode se engasgar de diversas formas. Ela pode se engasgar através de alimentos sólidos ou líquidos, ela pode se engasgar com pequenos objetos e ela pode também se engasgar através do afogamento. Quando a gente fala em afogamento, nem sempre, necessariamente, esse afogamento acontece na piscina. O afogamento ele é muito mais comum do que a gente imagina. Nós temos dois tipos de engasgo, o engasgo leve e o engasgo grave. O engasgo leve é aquele que a gente está tomando água. Então, tomei uma água, mas eu ainda estou tossindo. Essa é uma defesa que é do meu próprio organismo. O que fazer? Deixar tossir, estimular a tosse. O que não fazer? Não soprar na cara da criança. A criança corre o risco de levar o que está engasgando-a ao pulmão. Eu não vou pedir que ela olhe que é para cima. Ela olhou para cima, o risco de ir para os pulmões é muito grande. E eu também não vou dar água, líquido nenhum. O que se faz no engasgo leve? Só estimula a tosse. Agora tem outro tipo de engasgo, Tem o engasgo grave, que também é bastante comum, não só em crianças, mas em adulto também. Então, na criança, o que a criança vai apresentar? Nada. Ela vai literalmente parar. Ela não vai emitir nenhum som, porque não entra ar e não sai ar, tá? É uma obstrução grave, tá? Ela vai ficar sem cor e automaticamente arroxeada depois. Que manobra deve ser feita? Eu vou virar ela no meu colo, apoiar, com essa mão aqui, segurar nas bochechinhas, muito cuidado, que é para não enforcar. Vou dividir as costas na metade e da metade, que é para cima, deixando ela sempre inclinada mais para baixo, tá? Eu vou dar golpes 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 vezes. Ela não desengasgou. Eu vou virar ela automaticamente na linha dos mamilos, em cima do nosso osso, em que a gente tem aqui, que se chama osso externo. Com esses 2 dedos, tá? Eu vou comprimir 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Se ela ainda não desengasgar, eu vou recomeçar todo este processo novamente. Com esta manobra é o suficiente para desengasgar uma criança até 2 anos. Nós vamos ensinar agora a manobra de desengasgo para crianças maiores de 2, 3 anos. Depende, na verdade, muito do tamanho da criança, Então, se for uma criança que você não consiga pegar no colo e fazer aquela manobra que nós mostramos, de pé, você vai se posicionar atrás dessa criança ou dessa pessoa, buscar um ponto de apoio no seu pé. Eu vou colocar minha mão em soco na boca do estômago. A boca do estômago, ela começa logo onde terminam aqui esse osso, onde termina o osso entre as costelas, entre o arco costal. Então, vou colocar minha mão em soco, essa outra mão eu vou impulsionar um movimento de golpe, para que haja expulsão do alimento. Então, eu vou fazer esta manobra aqui. Então, não se desespere. Faça a manobra, é importante reconhecê-las, é importante prevenir, porque todas essas situações elas podem e devem ser prevenidas, e é importantíssimo que todos façam o curso de primeiros socorros, que todos tenham esse conhecimento, porque é isso, na verdade, que vai nos trazer segurança. Especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu venho falar sobre constipação intestinal em crianças. Eu me refiro a crianças nesse vídeo, aquelas que têm menos do que 10 anos, independente se for menina ou se for menino. Ou se você quiser usar qualquer outro termo, linguajar mais popular,
porque meu objetivo aqui é falar com os termos mais simples e mais fácil de entendimento, de forma bem didática, porque meu objetivo é chegar com essa informação para leigos, não para médicos. Claro que eu estou sabendo que tem colegas que não são especialistas que têm nos acompanhado, têm nos mandado mensagens, é um prazer, mas o meu objetivo principal é alcançar pessoas que não são da área médica. Então, se você quiser usar esse termo como intestino preso em crianças, dificuldade para defecar, para ir aos pés, ou até dificuldade para fazer cocô, use o termo que você quiser. Só entenda sobre o que é este vídeo. Eu gostaria de falar para vocês que a gama de patologias e doenças que eu poderia falar que causam o intestino preso em crianças é inúmero. Eu talvez deveria ficar aqui durante uma semana toda, 5, 6 horas por dia, dando aula sobre cada uma dessas patologias. Só que eu vou falar apenas da causa mais comum, que engloba mais do que 90% das causas de constipação intestinal em crianças. Eu vou deixar de fora aqui, neste vídeo, sobre hipotireoidismo congênito, que são aquelas crianças que nascem já com problema sem produção de hormônios da tireoide, que causam uma constipação intestinal grave, severa. Eu vou deixar de fora aqui falar sobre megacólon congênito, que é aquelas crianças que nascem com o intestino dilatado, que as fezes entram, se acumulam e ficam como se fosse uma câmara de músculo cheia de fezes, sem força para conseguir se esvaziar. Eu poderia aqui falar sobre a doença de Hirschsprung, que é uma doença também chamada de aganglionose intestinal, que é alguma área do intestino, uma área curta, uma área um pouco mais longa, que fica sem inervação nos plexos neoneurais, os plexos de Meissner e de Auerbach. Eu poderia falar de meningomielocele, de encefalopatia crônica, de várias malformações que causam o intestino preso. Mas o meu objetivo aqui é falar da causa mais comum. E para poder facilitar, eu gostaria de falar para vocês algumas frases que eu escuto todos os dias de mães e pais que levam seus filhos para consultar com este problema de intestino preso. Quer saber quais são as frases mais comuns? Vamos lá. Doutor, o meu filho ou minha filha só vai aos pés, só faz cocô de 3 em 3 dias. Que remédio que eu tenho que dar para ele? Outros dizem, eu já levei em tudo que é pediatra. Nenhum resolve nada. Então eu resolvi trazer agora um coloproctologista. Outras dizem, o meu filho ou minha filha sempre foi bem aos pés, doutor. Só que quando eu fui tirar as fraldas dele, ele se trancou. Outros dizem, meu filho fica vários dias sem defecar. Daqui a pouco começa a escapar fezes, ele perde cocô na cuequinha, ou em alguns casos em crianças mais jovens na fralda, sem idade escolar, as mães já ficam tristes, preocupadas, porque o filho já começa a receber apelidos. Outra queixa muito comum que as mães dizem, às vezes o cocô vem duro, doutor, ele chora, sai um pouquinho de sangue. E tudo isso causa muita angústia nos pais, nos avós que acompanham a criança. Geralmente as crianças, como chegam no coloproctologista, sabe por que vem com toda essa ansiedade imbuída? Porque geralmente passou por vários médicos. Dificilmente levam a criança direto no coloproctologista. Eu não estou recriminando, porque geralmente crianças levam-se num pediatra, né? Mas acontece muito, depois quando não resolve, acabar procurando um especialista só da parte do intestino reto e ânus. E isso causa muita ansiedade, eu sei disso. Só que eu gostaria, inicialmente, de firmar alguns conceitos com vocês de início. Primeiro, é normal criança ficar até 3 dias sem defecar. Ah, mas o meu filho, meu segundo filho, meu primeiro filho, meu terceiro filho vai aos pés, faz cocô todos os dias, doutor. O priminho faz todos os dias. Ótimo para ele. Mas se o seu filho defecar de 3 em 3 dias e não se queixar por isso, fica tranquilo. Isso é normal, não causa dano nenhum na parte do intestino, nem no reto, nem no ânus de criança nenhuma. Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito,
A imensa maioria das crianças não tem constipação intestinal, no sentido literal da palavra, que quer dizer, o seu intestino é preguiçoso, trabalha lento. Não é isso. O grande problema das crianças, que eu tento colocar na cabeça dos pais, dos avós, dos tios, dos padrinhos que estão junto na consulta, é que o problema delas chama-se bloqueio defecatório. Deixa eu traduzir para o português para você. Bloqueio defecatório quer dizer que ela se tranca na saída do reto. As fezes até passam por todos os trajetos do intestino, pelo seco, colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Quando vai chegar no reto para sair, a criança se prende. E a dificuldade é na saída. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!